Pessoal, bom dia! Como é que vocês estão, gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Que bom que vocês estão aqui, inclusive. Muito legal. Bárbara já está mandando um bom dia. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Que bom que você está aqui, fico feliz. Loreda, olá, seja bem-vinda. Ó, já tem gente mandando pergunta aqui. Lu, bom dia. Gi, bom dia. Rivaldi, bom dia. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver a mensagem da Mariana aqui que ela já perguntou. Quando fazer quando, acho que é como, talvez, né? Como fazer quando o amor está distante e não quer assumir a relação. Mariana, você precisa de um posicionamento, Mariana. Um posicionamento assertivo. Relacionamento distante, pessoas se afastando. Pode ser que tenha uma ruptura, talvez, em alguma forma que vocês estão agindo. Pode ser que talvez criou uma brecha no relacionamento e começou a ficar um pouquinho pesado. Então, a primeira coisa é fazer uma análise para descobrir qual é esse ponto pesado. Corrigir isso, se posicionar para ter um relacionamento. E um posicionamento bem estruturado, não é simplesmente falar sobre isso, é um posicionamento mesmo, que é uma coisa que eu vou ensinar no treinamento também, a consciência do não sofrer. Sututi e Mariana, obrigado pelas rosas. Gente, agradeço. Quem está chegando, gente, deixa a curtida na tela. E quem está tranquilo, quem não está fazendo outras coisas, que está só mexendo no celular mesmo, fica curtindo, porque isso ajuda bastante. Vai dando curtidinhas, clicando na tela, manda presente, manda mensagem, participa, porque isso ajuda muito o engajamento, tá, pessoal? E é um tempo que eu adoro passar com vocês. Com certeza vai ter respostas de perguntas aqui e a gente vai falar de um tema interessante também. Juliana, bom dia, seja bem-vinda. Obrigado, Fabiola, agradeço muito o seu carinho em mandar uma rosa, muito gentil. Um assunto que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, gente. Por que geralmente relacionamento tem tanto desentendimento? Vocês já notaram que quando você está com alguém, aí você tenta conversar, não resolve, você tenta sentar e as coisas não mudam, você fala, cobra e as coisas continuam do mesmo jeito e geralmente tem uma situação que é muito chata, que é quando você tenta expor um erro do outro e o outro se sente mal ao ponto de querer brigar com você. A pessoa se sente atacada. Talvez você não está atacando, você está comunicando, você está falando de uma coisa que não está legal. E a pessoa acha que você está atacando. Isso provavelmente já aconteceu com alguns de vocês, né? Eu recebo muitos pacientes aqui dentro do consultório passando por isso, exatamente por isso. E a gente precisa entender um pouco mais de como a mente funciona. As maiores reclamações, gente, aqui em consulta de homens e mulheres é: o meu parceiro não me ouve. Eu tento conversar, ele não me ouve. Eu tento conversar, ela não me escuta. Eu falo, as coisas não mudam. Alguma de vocês está passando por isso? Porque, gente, é muito frequente aqui no consultório. Eu acho que tem muita gente aqui que deve estar passando por isso também. Então a gente precisa entender um pouco mais de como isso funciona. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte, gente, a partir de agora, desliguem todos os julgamentos da mente de vocês para que a gente consiga entender a mente humana, tá? Desliga o pensamento no seu ex, no seu namorado, desliga as comparações para a gente conseguir de fato entender como a mente funciona. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que todos nós temos consciência e temos um nível X de consciência. Ou seja, existem as coisas que eu compreendo e as coisas que eu não compreendo. Existem as coisas que eu penso e as coisas que eu sequer considero. Quer um exemplo disso? Universo. Todo mundo aqui sabe que tem um universo, que tem estrelas, que tem quasares, que tem planetas e por aí vai, que tem asteroides. A gente tem consciência da existência disso. A gente tem consciência de buracos negros, né? Que existem buracos negros. Alguém aqui já se pegou pensando em buracos transparentes? Alguma vez? Vocês já pensaram, poxa, será que existe um buraco transparente? Como que ele deve ser? Provavelmente não. Só se for uma pessoa muito, muito para frente. Mas a gente não pensa porque ninguém nunca falou sobre isso. É uma coisa que talvez nem existe. É simplesmente uma coisa que está fora do nosso nível de consciência. Assim como, por exemplo, para os gregos antigos, eles não pensavam em um universo muito expansivo. Eles achavam que o sistema solar girava em torno da Terra, que o Sol girava em torno da Terra. Então todo o resto estava além da consciência, as pessoas não pensavam. Da mesma forma, tudo que está além da nossa consciência hoje, a gente não pensa. Então, se eu estou num relacionamento e a pessoa que está comigo, ela está chateada, mas na minha cabeça eu estou sendo bom, talvez na minha cabeça eu estou me esforçando, na minha cabeça eu estou sendo realmente uma pessoa parceira, eu não tenho consciência de um algo a mais. Então eu não tenho a capacidade nem sequer de ponderar que algo pode estar dando errado. E aí vem a necessidade da conversa, é o primeiro ponto importante. Quando você percebe lá o seu ex, o seu atual fazendo uma coisa errada, você percebe a pessoa que está com você te machucando de alguma forma e você tenta falar, essa pessoa ela está fechada para coisas externas, ela não acredita que existe. Então você está mostrando uma coisa nova para ela, você está mostrando para ela uma coisa que talvez ela nunca ponderou.
Então, você deveria tomar muito cuidado com a forma que você fala, porque se você fala assim, olha amor, você está sendo tão pouco carinhoso comigo, obrigado, nega, agradeço pela rosa. Você está sendo tão pouco carinhoso comigo, eu estou sentindo falta, você não cuida de mim. Poxa, ser carinhoso, existe várias formas de ser carinhoso. Pode ser por mensagem, com beijo, com abraço, com presente, pode ser com uma tarefa, lavando as vasilhas, pode ser através de carinho, massagem. Então, assim, eu preciso comunicar o que realmente é importante, porque a pessoa ela não tem consciência disso. E não adianta eu falar que eu queria que você fosse melhor, porque, de novo, existem várias formas de ser melhor. Edna, obrigado, Edna, agradeço. Existem várias formas de você ser melhor, tipo aqui na live. Não adianta eu falar, gente, eu preciso muito que vocês me apoiem aqui na live. Poxa, apoiem como? Entende? Dá para dar curtida, dá para mandar presente, dá para compartilhar a live, dá para me seguir. Tem uma infinidade de coisas. Se eu quero uma coisa, ó, cuspi aqui igual uma lhama. Se eu quero uma coisa, eu tenho que falar para vocês aquilo que eu preciso. Porque aí talvez você possa me ajudar da mesma forma dentro de uma relação. Então o primeiro passo é evitar conversas no sentido de reclamação, no sentido de brigar, de cobrar, de mostrar que o outro não é suficiente, de mostrar que o outro não está sendo bom o bastante, porque senão essa pessoa ela vai sentir como se ela fosse pequena, entende? É tipo assim, imagina que eu estou aqui e eu não sei do universo, beleza? Eu não sei de estrelas e nada. Aí chega uma pessoa, um cientista, e começa a falar para mim que existe um monte de coisas, e começa a falar como que você nunca pensou nisso, como que você nunca parou para imaginar que existe estrela, como que você nunca pensou que tudo gira em torno do Sol aqui, pelo menos na nossa galáxia. Eu vou me sentir um retardado com ele falando comigo dessa forma. Eu vou me sentir baixo, entende? Poxa, realmente, como que eu nunca pensei? Caramba. E ele só colocando coisas de uma forma agressiva, como se fosse óbvio para mim. Nani, obrigado pela rosa. Ou um advogado, que é uma área diferente da minha, começa a falar comigo de leis e fala de leis que eu não sei da existência e fala, caramba, como é que você não sabe disso? Vocês percebem como que eu vou ficar ali um pouco me sentindo inferior por causa disso? Rodrigo, obrigado, agradeço. Ou vamos além, talvez ele não fala como que você não sabe disso, mas ele fala, você deveria realmente entender de leis. Poxa, mas eu não entendo, entende? Não é minha área, então adianta me cobrar por isso? Adianta me xingar por isso? Não resolve. Dentro do relacionamento, se você percebeu uma falta e o seu parceiro não, ele não percebeu. Então você tem que falar, você tem que comunicar. Lorena, obrigado pela rosa. Você deve comunicar. Yuka, seja bem-vinda. Boa tarde. Está em outro continente, provavelmente? Legal. Então você tem que comunicar. Você tem que comunicar de uma forma aberta para a pessoa perceber o que precisa ser mudado sem que ela se sinta inferior. Então, se eu quero contar uma coisa nova para você, eu conto a coisa nova. Eu não te critico por não saber. Eu simplesmente falo. Dentro de um relacionamento, se você sente falta de mensagens, você fala, amor, eu sinto falta de mensagens, eu gosto muito quando você me manda. Realmente é a coisa que mais me faz sentir especial. E aí agora essa pessoa sabe. Então a partir de agora, não dá para falar que ela não entende mais. Stephanie, obrigado. Um outro ponto, brigas. Talvez na briga você tá eufórica, você tá com raiva, você quer brigar, você quer xingar, você quer provar que você tá certa. Só que isso não é o mais importante, se a gente for parar para pensar. Se uma pessoa te tratou de um jeito que não deveria, qual que é a importância de você fazer ela se sentir inferior? Ela se sentindo inferior, ela vai ficar com mágoa de você, ela vai querer talvez fazer outra coisa depois. Então é mais legal você só mostrar o erro e mostrar o que ela tem que mudar. Então a gente tem que começar a ser um pouco mais prático. Falando da mente humana do outro, o outro sempre vai ter uma mente, gente, que se eu acusar, a pessoa vai se defender. Se eu falo você está errado, ela tende a se defender. Por mais que esteja, mas ela vai querer tentar se defender porque ela acredita que não está. Então eu tenho um debate. Se eu tento ensinar o tempo todo, essa pessoa vai se sentir inferior a mim. Ela vai se sentir rebaixada e a sensação de estar perto de mim não vai ser legal. E aí, de novo, ela vai se fechar para conversas, ela vai se fechar para estar do meu lado. Se eu simplesmente falo o que eu preciso, o que eu sinto e não o que ela fez sem acusar, aí eu tenho uma chance boa. Então, se a pessoa foi grossa, ao invés de eu falar, nossa, você foi um cavalo comigo, você foi horrível, isso não se faz, eu posso falar, eu me senti ofendido com a forma que você falou. E aí a pessoa retruca, poxa, mas eu não fui grossa com você, eu não fiz por mal. Eu falo, tudo bem, eu sei que você não fez por mal, sei que você é uma pessoa boa e que você quer o meu bem, só que eu me senti mal com isso, você poderia mudar? Não tem por que a pessoa se defender, não tem por que a pessoa se fechar. Então, por causa disso, a tendência é que a conversa ela tenha um resultado maior. Agora vamos entender a minha mente. Quando eu falo sobre mim, quando sou eu que estou indo lá conversar com a pessoa, a minha consciência, gente, ela tem também o seu ego.
Então eu também quero me sentir bem. Se eu me sentir injustiçado, eu quero dar o troco. E aí muitas vezes eu vou querer fazer a pessoa se sentir mal. Se eu sentir que a pessoa foi grossa comigo, eu não vou nem pensar, eu quero fazer ela se sentir mal. Eu quero provar que ela é inferior, eu quero provar que ela está errada. E aí, por causa disso, eu vou ser injusto. Eu vou fazer uma coisa totalmente anti-estratégica, que é sentar para conversar por 45 minutos, para explicar o que eu estou sentindo, ou talvez só brigar, só xingar, e nada disso vai funcionar. Gente, extremos não funciona. Xingar, brigar sem falar o problema não resolve, ficar explicando demais o que você sente também não resolve. Então a gente tem que saber como que a mente trabalha. A mente trabalha de forma objetiva. Eu só consigo resolver um problema que eu sei qual é. Eu só consigo resolver um problema se eu sei de fato o que eu preciso mudar. E eu só vou ter boa vontade para resolver esse problema se a pessoa que precisa disso não estiver me atacando. Se a pessoa vir com uma pedra na mão, eu não vou querer resolver problema para ela. Eu posso estar errado, que eu vou estar me lixando porque a pessoa está me tratando mal. Então eu preciso conseguir entender esse aspecto da parceria. Tá, gente? Eu preciso conseguir fazer isso porque senão o relacionamento não vai funcionar. A mente ela é muito sensível e qualquer coisa que a gente faz errado ou fala errado, a pessoa já se sente ofendida. Então, por causa disso, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ser o que as pessoas chamam de sincero demais, porque faz mal. Mas eu também não posso ser emotivo demais e só falar do que eu sinto, porque aí já não tem objetividade e não resolve, tá? Pessoal, isso que eu estou falando para vocês é um dos temas que a gente vai abordar sobre expansão de consciência no treinamento A Consciência do Não Sofrer. A gente tem 3 módulos lá: expansão de consciência, né? Me desenvolver como pessoa, relacionamentos saudáveis e autoestima. Só dentro da parte de consciência eu já fiz mais ou menos uma lista desse tamanho de tópicos para falar lá para vocês. Esse tópico é um deles e lá eu vou abordar de uma forma bem mais detalhada do que eu abordei aqui. Se vocês quiserem participar, tá restando só 14 vagas, tá bom? São 100 vagas no total, assim que completar 14 vagas a gente começa o nosso treinamento e tá muito barato, R$ 99,90 somente. É o serviço mais barato que a gente tem na MyMentor. As consultas aqui são a partir de 250, a consulta inicial de avaliação é 450, eu tenho mentorias que vão até 50 mil. Então, se vocês quiserem participar, esse é o momento, tá muito barato e não vai durar muito, tá bom? Fiquem de olho, mandem mensagem no meu Insta, Hugo Costa PSI, se tiverem dúvidas. Pessoal, live agora aberta a perguntas, tá? Quem tiver dúvida, quem quiser bater aquele papo, fica à vontade. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Se tiver, pode mandar, tá, pessoal? Vamos conversando aqui. Como aprender a lidar com ciúme? Rodrigo, você precisa de força emocional e quebra do romantismo. Essas duas coisas em paralelo vão fazer com que você lide bem com ciúme. Porque você vai tirar aquela sensação de posse, aquela sensação de que você é dono do outro. Você vai conseguir ser mais forte emocionalmente ao ponto do ciúme não te machucar. Ciúme vai ser um leve incômodo, sabe? Aquela coisinha chata, mas tá tudo bem. Não é uma coisa que machuca. Tipo, por exemplo, se eu fizer isso aqui no meu dedo, dá uma dor, mas é tolerável, entende? Por outro lado, se eu fizer dar uma martelada, não vai ser. Então, assim, o ciúme ele se torna tolerável quando eu trabalho a minha força emocional. Então, eu preciso fazer isso. Dentro de terapia eu consigo, dentro de treinamento, esse treinamento A Consciência do Não Sofrer vai ser ótimo para isso. Participe de um deles. Mensagem da Mônica. Moniquita, obrigado, Fabi, agradeço o presente. Eu falo ao meu esposo que não quero certas mulheres no Face dele e ele acha ruim, até discutimos. Mônica, você tem uma opinião, ele tem outra opinião, você acha errado, ele acha certo, vocês vão ficar em debate. Se você vencer o debate, vamos supor que você tem ótimos argumentos, você vence o debate, ele vai excluir, só que ele vai excluir chateadíssimo, porque ele não concorda. Raquel, obrigado. Então, a longo prazo, quanto mais coisas acontecerem assim, mais o relacionamento fica pesado. Se ele vencer o debate, talvez os argumentos dele são melhores, você vai ficar chateada porque você vai ter que conviver numa vida que você não concorda. Por mais que você vai ter que aceitar porque você perdeu, você não tem argumentos. De qualquer forma, um dos dois vai ter ansiedade, então não é legal. O que você precisa? Posicionamento. Entende? Isso é importante. Você tem que pensar o seguinte, Mônica, eu penso que é errado, ele pensa que é certo, ok. Eu posso conviver com isso? É uma coisa que me faria terminar o relacionamento? Poxa, não é tão importante para mim assim. Então deixa para lá, se você vê que não é tão importante. Agora, se você pensa, não, isso é muito importante, eu não quero um relacionamento assim, você comunica, fala, amor, eu entendo o seu lado, entendo que você não quer tirar, mas eu não quero estar num relacionamento assim. Então, se você quiser continuar, tá tudo bem, eu te respeito, eu não vou nem pensar mal de você por causa disso, mas eu vou preferir terminar porque eu não penso que um relacionamento deva ser assim. Então eu tomei minha decisão, agora você toma a sua, decide o que você quer fazer. Pronto, assim você assume a liberdade dos dois, porque os dois têm liberdades para fazer o que quiserem, né? Lorena, obrigado. Agradeço a Rosa.
muito gentil. Vamos ver mais perguntas aqui. Preciso melhorar minha autoestima. Às vezes quero ser paparicada, dengada. Mas a linguagem do amor, ela não terminou a mensagem. Mas melhorar a autoestima não faz com que você não queira ser paparicada nunca, tá? Ainda mais que mulheres tendem a ter uma sensibilidade emocional maior. Elas querem ser paparicadas, isso é normal. Então, assim, você não vai deixar de querer isso só por ter mais autoestima. Mais autoestima fará com que você não tenha dependência disso. Você vai gostar, você vai querer, mas não vai depender. Então, trabalhe, sua autoestima vai ser ótimo. Faça a inscrição no treinamento. Andréia, como fazer minha inscrição para a mentoria que você falou? Você precisa entrar no meu Instagram, Hugo Costa PSI, mesmo arroba daqui, e mandar uma mensagem no direct falando que você quer se inscrever. A Rafa vai te mandar o link de pagamento e você já vai entrar, tá bom? Ou então você entra no meu site, que está aqui na bio, embaixo da minha foto, e vai no botão Entra em Contato. Você consegue entrar por lá também. Mensagem da Duda. Meu namorado me chama de infantil por não aceitar as brincadeiras desrespeitosas que ele faz. Pois é, Duda, e tem gente que acha que é, né? Tipo assim, eu acho tão estranho, gente, essa questão de brincadeira, porque se é brincadeira, tem que ser legal. Tipo assim, imagina duas crianças brincando. Aí uma criança pega um pedaço de pau e começa a bater na outra e fala que tá brincando. Os pais vão deixar? Não vão, porque isso não é engraçado, não é uma brincadeira, é uma agressão. Da mesma forma, quando uma pessoa faz uma brincadeira de mau gosto com outra pessoa, não está fazendo rir, não está divertido, eu tenho que parar. Entende? Vamos supor, gente, que eu gosto muito de brincar com a Rafa, de mexer no cabelo dela. Talvez é uma coisa minha, eu gosto. Aí eu chego e mexo, e ela fala pra mim que odiou, eu tenho que parar. Não importa se eu tô brincando, pouco importa o que eu penso, tanto faz aquilo que tá na minha cabeça. Ela não gosta, eu tenho que parar. Não é facultativo, é uma opção da outra pessoa, não é minha, entende? Então, Duda, se ele faz brincadeiras assim com você, ele não tem que pensar nada de você, ele tem que te respeitar, só isso. Então você fala pra ele, olha, tudo bem, você pode pensar que eu sou infantil ou qualquer coisa, mas se você não parar, a gente vai acabar terminando, porque eu acho você uma pessoa sem tato social, sem capacidade de lidar num relacionamento por estar agindo assim. Então, basicamente, ou você para ou você não para, mas eu tô perdendo admiração por você. Então, você tem que mostrar que você sabe o que você quer e o que você não aceita, tá? Não fica aceitando as coisas só porque o cara fala que é brincadeira. Tipo aquele comediante que ele postou um vídeo onde ele amassava a comida do namorado e ela estava tirando uma foto. Eu considero isso uma extrema falta de respeito. Ah, Hugo, mas ele não considera. Sim, mas ela não gostou, entende? Se fosse uma coisa comigo, eu não ficaria tolerando atitudes assim, porque são desrespeitosas. A gente tem que respeitar o outro, é o mínimo que a gente pode fazer dentro de um relacionamento. Vocês não deveriam tolerar nada diferente, principalmente se vocês respeitam. Qual que é o sentido? Eu respeito a pessoa, mas eu aceito menos que isso? Poxa, claro que não, né? Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Mensagem do Augusto. Eu e minha namorada temos TDAH e estamos aprendendo a lidar com isso no relacionamento. Parabéns, que bom. Se todas as pessoas que tivessem um transtorno qualquer aprendessem a lidar com eles, nós não teríamos tantos problemas. E o louco é que quase todo mundo tem algum transtorno, ou traços de transtornos. Inclusive, mostrei esse vídeo para ele e expliquei isso. Que bom, Duda, você já explicou. Não fica explicando o resto da sua vida. Se você já explicou, agora simplesmente se posicione se ele não mudar. Michele e Jay, obrigado pelas rosas. Agradeço. Estou com uma pessoa, mas não senti nada por ele. Queria, pois ele é uma pessoa boa. O que faço? Cláudia, fique. Você não quer? Fique e espere para ver se você vai sentir. Geralmente o sentimento ele demora quando a gente tem uma crença ruim. Gi, obrigado, Gi, pela rosa. Então, se você está acostumada com pessoas talvez que são diferentes, que te tratam mal, você vai demorar para ter sentimento mesmo. Mas se é uma pessoa que atende às suas necessidades, por assim dizer, se é uma pessoa que atende os seus parâmetros, vale a pena o investimento. Obrigado, Jay, pelo presente. Quando a pessoa realmente gosta de você, ela sempre te dá prioridade ou procura te dar? Não, Rodrigo. Isso é uma ideia do romantismo. Por exemplo, eu gosto muito da Rafa, namoro ela, a amo. Só que eu tenho que dar prioridade para minha vida. Então, por exemplo, vamos supor que ela fala para mim, nossa, amor, hoje tem uma festa de uma prima minha para ir. Você vai comigo? Só que eu tenho consulta e a minha paciente, ela tá com depressão. Eu nunca vou desmarcar a consulta, nesse caso, que é importante para ir numa festa. Então eu vou ter que dar prioridade ao meu trabalho. Às vezes, por exemplo, ela quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. Então, assim,
Amar significa simplesmente que eu amo, é um sentimento, ponto. Prioridade diz respeito àquilo que é mais importante no momento. Às vezes vai ser o outro, às vezes vou ser eu. Às vezes aquilo que eu quero é banal, eu posso abrir mão para fazer pelo outro, mas às vezes aquilo que eu quero é fundamental, então eu não vou abrir mão. Então, às vezes a gente vai ficar em segundo plano, Rodrigo, e isso é bom. É um sinal de que a pessoa sabe priorizar a própria vida. Mensagem da Pereira, Sam Pereira. E aqueles homens que só falam sobre seu serviço e que tem muitas mulheres atrás deles? São uns babacas. Não faz o menor sentido. Homem que só fala de uma coisa, tem muita mulher atrás de mim, eu tenho muito dinheiro, comprei isso ou aquilo, ou só fala de academia, caramba, é muito chato. Você precisa de uma pessoa que tenha uma mente expandida, a não ser que a sua mente também seja atrofiada. Mas aí beleza, mas se você está percebendo isso, não é. Então, encontre homens que realmente tenham uma conversa agradável, que fale de outras coisas, que não se prendam simplesmente no próprio ego, porque imagina ficar uma eternidade com uma pessoa assim, ficar uma vida com uma pessoa assim é muito difícil. Tem que ser agradável, tem que ser leve. Hugo, meu pai me abandonou na adolescência e hoje tenho muitos traumas em relação a isso. Venha se consultar, Augusto, vamos conversar sobre isso. Eu tenho outros pacientes, homens, no mesmo caso que você está. E é uma coisa que dá pra gente superar. Você pode agendar pelo meu Instagram, tá bom? Se você quiser. Ou pelo meu site, que você acessa aqui pela bio. Lia Azevedo, sou sua fã. Que honra, Lia. Fico feliz por ter uma fã. E agora, a mensagem aqui da Duda, do cara lá que faz brincadeiras sem graças. E agora já estamos juntos há um tempo. Poderia exigir que fizesse isso mesmo assim? Duda, você sempre pode exigir qualquer coisa que vai contra os seus valores, sempre. Só que você tem que estar disposto a perder, entende? Um medo muito grande que as pessoas têm, gente, é de terminar o relacionamento. Só que isso não é um problema se o relacionamento não for bom. Então tem que pensar assim, se eu tô com a pessoa há um mês ou há 30 anos, se ela tá me desrespeitando e eu não posso conviver com isso, ou ela muda ou eu termino. Então sim, você pode exigir isso. Bom dia, Hugo. Quanto tempo dura? O treinamento vai durar 20 dias, tá, pessoal? Ele começa assim que tiver 100 pessoas, faltam só 14 pessoas pra gente começar. E aí ele dura 20 dias. Durante 20 dias a gente conversa todo dia, vocês mandam dúvidas diretamente para mim. A gente vai fazer lives exclusivas lá por esse aplicativo e tudo vai ficar salvo para vocês verem depois, se vocês quiserem, tá bom? E depois que tiver 100 pessoas, vamos supor, completou 100 pessoas agora, alguém mandou mensagem querendo entrar, vai entrar na próxima turma, entendeu? Aí vai esperar a próxima turma completar 100 pessoas para começar um novo treinamento. Então não dá para esperar muito, só tem 14 vagas. Gente, é R$ 99,90, é mais barato que um botijão de gás. É muito barato. E só tá barato assim porque é um presente para vocês. Ou seja, a qualidade é boa, é uma qualidade de treinamento realmente muito interessante, vocês vão adorar. Esse treinamento é para expansão de consciência, um treinamento filosófico objetivo que foca em 3 coisas. Expansão de consciência, para eu ver o mundo de uma forma diferente, relacionamentos amorosos saudáveis e força emocional. Então, com esse treinamento, basicamente, você vai aprender a se relacionar com as pessoas de uma forma que seja legal, você vai aprender a conquistar pessoas, você vai aprender a ser cativante, você vai aprender a ter foco, por exemplo, para estudar, para fazer o que você tem que fazer, para não ficar procrastinando. Gente, a gente vai falar de muita coisa, vai ser muito bom. A gente vai trabalhar muito o aumento da autoestima. Então, se quiserem, será um prazer, tá bom? A Rafa disse que são 9 vagas. Não, então já entrou mais. Rafa tá falando aqui que são 9, eu nem sabia. Pra mim era 14, vocês já estão me corrigindo. Obrigado. Aí, gente, vai começar mais rápido ainda, fica doido. Se vocês quiserem, já manda mensagem lá e reserva, tá bom? Vamos ver aqui. Mais mensagens. Tenho medo de achar outra pessoa mais bonita e desejar ela. Estamos namorando. Sempre vai haver uma pessoa mais bonita, né, gente? Por exemplo, eu e a Rafa, nós namoramos. Natane, obrigado pela rosa. Apesar de eu estar bem com a minha autoestima, eu sei que tem muito homem mais bonito que eu. Eu sei disso, isso é óbvio. E se a Rafa, ela não tiver a capacidade de manter um relacionamento só porque tem homem mais bonito, ela não é a pessoa certa para mim. Você consegue entender? Assim como eu. Se eu trocar a Rafa por outra mulher, não é um sinal de que ela é ruim, é um sinal de que eu sou ruim, porque eu não consigo avaliar de uma forma que seja realmente benéfica a relação. Então, para que estar comigo? Para que estar com ela? Para que estar com um homem se ele troca você por outra que tem uma beleza maior? Consegue perceber isso? Assim como uma pessoa, Elisângela, obrigado. Vamos supor que você encontre a mulher mais bonita do mundo. Ela ainda assim vai ter pontos inferiores em relação a outras. Vai ter uma outra mais inteligente, vai ter uma outra mais rica. Então, assim, se a gente for ficar trocando, se a gente estiver com uma pessoa que fica trocando, é uma pessoa que não é certa para nós. Então, é melhor que acabe mesmo. Mensagem de uma pessoa sem nome.
Estou com um ficante há 5 meses. Será que tenho que perguntar para ele o que ele quer realmente com isso? Não, você deve se posicionar, tá? Você deve realmente expor o que você quer. E aí depois que você fala o que você quer, você pergunta o que a pessoa quer e vê se combina. Se combinar, ótimo. Se não combinar, posicionamento, que é uma coisa que eu vou ensinar dentro do treinamento. O posicionamento, gente, é uma estratégia de oratória, de fala, para você ter uma chance maior de conseguir o que você quer. É uma forma de persuasão para a pessoa perceber que ela vai te perder ou que ela vai ter um prejuízo muito grande se ela não fizer algo. Elisângela, obrigado pela rosa. Agradeço. E é uma coisa que te coloca num nível superior, não é um joguinho inferior, é uma coisa que te faz parecer mais maduro. Sam, obrigado pela rosa, Sam. Hugo, como lidar com traumas do inconsciente, com terapia, com tratamento, olhando para os seus traumas? É importante ter um acompanhamento profissional. Ou estudos profundos na área também. Stephanie, terminamos um relacionamento, estou sofrendo, pois foi algo fútil, falta de diálogo, o que fazer? Foi você que terminou ou foi ele? Se foi você, peça desculpas, converse, mostre seus erros. Se foi ele, dê espaço. Porque se ele voltar a conversar com você, se ele correr atrás de você, você vai ter uma posição de superioridade para negociar. Mas se você correr atrás dele, você vai estar em inferioridade e vai ter que aceitar qualquer coisa. Então, se foi ele que terminou, é muito mais importante você simplesmente se afastar, não entrar em contato de forma alguma e esperar. Cheguei, adoro seus conselhos. Cristiane, que bom que você gosta. Fico feliz. Obrigado, Fran, pela rosa. Agradeço. Vamos ver aqui. Mensagem da Mariane. Na verdade, essa pessoa nunca terá estabilidade com ninguém. Na verdade, não gosta de si próprio. Não entendi sua mensagem ou sobre qual você... Não existe essa coisa de nunca, tá? Qualquer pessoa pode melhorar se ela quiser. Hugo, como lidar com um namorado que não gosta de ser contrariado em nada? Quando ele estiver errado, contrario, assim mesmo, foda-se o que ele gosta. Se ele está errado, ele tem que arcar com as consequências. Se ele não consegue fazer isso, não deve estar do seu lado, não deve ser namorado. Saudações de sua fã da Angola. Olá, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui, me sinto honrado. Passa uma imagem ruim, uma pessoa... Não, como é que é? Paloma. Passa uma imagem ruim em uma postagem minha... Nossa, tá difícil ler isso aqui, hein? Em uma postagem minha na academia, algumas fotos com mensagens motivacionais. Ah, tá. Você está perguntando se você postar fotos de você na academia com mensagens motivacionais se passa uma imagem ruim. Se você postar uma foto de você na academia e só copiar uma frase motivacional e postar, passa. Passa uma ideia de futilidade porque você nem sequer pensou em alguma coisa. Você está só copiando uma frase qualquer e colocando. Mas, se você postar a sua foto, colocar uma frase motivacional e colocar o seu pensamento, a sua visão, a sua opinião, a forma que você enxerga isso aí, não, aí já passa uma ideia muito legal, entendeu? Você tem que mostrar a profundidade do seu ser, da sua consciência. Não adianta, tipo, vamos supor que eu falo uma frase que vocês gostam pra caramba. Aí você vai lá, posta uma foto e posta a minha frase. Não vai resolver. Aí você tem que postar a minha frase, tipo, nossa, o Hugo falou uma coisa tal, e cita a coisa e complementa com o que você pensa. Aí fica muito bacana. Muito, muito legal. Vamos ver. Meu namorado exige muito de mim, mas não oferece nada e diz que me ama. Então, não deveria ser seu namorado, não é? Relacionamento é parceria. É tipo eu atender um paciente que não me pagou. Eu vou atender? Óbvio que não, porque tem que ser dual. Tem que ser um entregando e o outro recebendo. Relacionamento é a mesma coisa, só que a troca é emocional, é de uma forma mais profunda. Mari, obrigado pela rosa. Se todos os homens pensassem como você, não haveria tantas separações, verdade? Concordo. Mas aí eu não teria trabalho. Então, que bom que as pessoas pensam diferente. Como fazer para não cair no gatilho e que o cara leve você a sério? Como saber se ele te ama? Olha, é uma pergunta muito profunda, porque o amor ele tem, por exemplo, 7 características que a gente precisa analisar, tem que analisar todas elas. E para você não cair em um gatilho, aí já depende de você, dos seus gatilhos, depende de autoconhecimento. Então, basicamente, para você conseguir isso que você está querendo, você precisa fazer terapia e se conhecer mais. Bah, obrigado pela rosa, adorei. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Hugo, o que fazer? Olha, obrigado Marisa, Camila, agradeço. O que fazer quando a pessoa some e depois volta com tudo? Nunca vi isso. Acontece, geralmente acontece bastante. Mas você tem que pensar o seguinte, o que a pessoa está te oferecendo agora é bom? Se for bom, você vai tentar conversar com ela. E aí você pode falar, olha, muito legal isso tudo que você está falando, muito bacana, você está me convidando de novo, só que
Você já assumiu uma vez e não é esse tipo de homem que eu quero na minha vida. A pergunta é, por que você está me procurando? Você tem certeza do que você quer? Ou você está simplesmente tentando descobrir e me usando para isso? Porque aí você dá um choque nele e talvez ele pense direito se ele deve fazer isso ou não. Talvez ele até se afaste de vez. Mas é importante ter uma pessoa decidida do seu lado. Minha ex mentia muito pra mim. Vi isso, terminei, depois de 9 dias ela viajou atrás de um cara. Agora voltou, mande a merda. Lucas, ela mentiu pra você. Terminou, ela foi viajar com outro cara, agora quer voltar? Poxa, eu acho que você não deveria voltar não. Claro que a escolha é sua. Mas se for pra voltar, coloca condições muito bem explícitas, tá? Porque senão fica difícil. Mensagem da Delmira. A regra pra mim é 80, 20, 20, carência? Nossa, não entendi nada. Entendi não. Tenho medo de ficar... Não, tenho medo dele ficar olhando as mulheres bonitas na faculdade. Todos fazem isso? Fazem. Todas as pessoas fazem isso. Você também. Se você sair na rua e passa um cara muito bonito, você vai olhar. Se você está vendo uma novela e tem um cara lindo, você vai olhar. É a mente humana, isso é normal. Nós reconhecemos coisas bonitas, nós não precisamos estar solteiros para admirar algo bonito. Eu posso admirar um cachorro bonito, uma pessoa bonita, eu posso reconhecer que um homem é muito bonito, que uma mulher é muito bonita, isso não diz nada, além de puro reconhecimento de beleza. Agora, se o cara ele foi e flertou, aí já é outra história. Mas simplesmente olhar é uma coisa normal. Adoro ouvir você. Que bom, Elza. Fico feliz. Me ouça mais vezes, entra no treinamento que você vai me ouvir até cansar. Quais são os 7 gatinhos do amor? Gatinhos? Eu acho que talvez gatilhos. Não, não são gatilhos. São 7 coisas, 7 características que você precisa ter para amar uma pessoa. Mas isso eu vou falar para vocês dentro do treinamento, tá bom? Em outras lives eu já falei também. Sou casado há 27 anos. Quando vejo seus vídeos, vejo que estou com o cara certo. Que bom. Nossa, que bom, Sara. Fico feliz por vocês. Deus parabéns a ele por mim. Hugo, você acha que, de modo geral, as pessoas estão mais imaturas para se relacionar? Sim. Só que eu acho que tem todo um porquê. Porque assim, gente, antigamente não tinha tanta concorrência, não tinha internet, não tinha pessoas postando foto o dia inteiro. As pessoas casadas, homens e mulheres, só viam aquelas pessoas do próprio convívio. Então, assim, além de não ser uma coisa muito vasta, muito ampla, eram também pessoas em uma época que a moralidade social era diferente. Então a gente evolui, a gente vem para essa época onde é normal você se separar, onde se você trai ninguém te julga tanto assim, onde você olha na internet e você vê lá 30, 200, 1000 pessoas diferentes. Então as pessoas começam a perceber duas coisas, é fácil eu me relacionar com alguém, é fácil eu sair com alguém e também é fácil o meu parceiro fazer isso, ou seja, as chances de eu ser traído são maiores. Logo eu fico mais inseguro, logo eu cobro mais, eu começo a cobrar mais, o relacionamento fica mais pesado, eu começo a cobrar mais em vários relacionamentos e talvez em vários eu fui traído, eu fico com inseguranças, com traumas, então isso tudo começa a afetar. Aí eu vou para a internet, aí tem lá homem falando que se você está tomando um Campari e a mina te oferece uma cerveja, você não pode parar de tomar o seu Campari, porque senão ela vai estar te manipulando. Aí depois eu vejo um outro vídeo de um outro homem falando, por exemplo, que você tem que tratar a mulher igual você trata um morador de rua. Caramba, isso vai poluindo a mente das pessoas. As pessoas vão se sentindo inseguras com isso tudo. E aí as coisas vão ficando pior. Então, por causa disso, sim, eu acho que está muito difícil se relacionar por causa que as pessoas de massa, que sempre houveram, sempre existiram, pessoas medianas, essas pessoas elas se deixam levar muito facilmente. Só que assim como antes, hoje também eu tenho que procurar a pessoa que se destaca. Então antes era difícil encontrar uma pessoa destacada e hoje também é difícil, mas existem. Então procurem essas pessoas, ignora todo o resto, porque senão você vai ficar paranoica com isso. Vamos ver mais mensagens. Delânia. Aí nós marcamos... não, a mensagem da Delânia tá picada, não tá com começo não. Meu marido, mensagem da Cleia, não é pai do meu filho. Quando tá doente, meu filho, não vejo, né, uma preocupação dele. Não entendi também. A mensagem tá escrita de uma forma ruim para ler. Mensagem da Duda. É errado esperar que faça surpresas e de presentes e não ter coragem de pedir para isso, Duda? Se você não comunicar, ele nunca vai saber. Então, assim, se você gosta, comunique. Você não tem que pedir, me dá um presente, mas você tem que falar que você gosta. Aí, se você falou e ele não faz, você começa a repensar se você está com o cara certo. Mensagem da Vivian. Perda de personalidade. Você deixa de ser você para agradar as pessoas. Também acontece muito, 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 muito.
Excelente explicação. A galera do Red Pill está acabando com a relação homem e mulher. Eu vou até um pouco além disso, tá? Eu acho que tá horrível essa questão do Red Pill, só que eu acho que não é só a Red Pill também. Porque a gente pode ver que tiveram vários movimentos das mulheres que exageraram muito. Tipo, o movimento falando que, tipo, o cara ele tem que bancar tudo, que o cara sempre tem que pagar tudo, que se o cara ele não tem dinheiro para sair, tipo, uma vez num relacionamento, a Red Pill tá na vez deles, né? Eles estão exagerando de uma forma que, nossa, tá dando até vergonha. Mas é o que tem para a vida, né? Então, o que a gente pode fazer sobre isso? A gente pode escolher pessoas que têm uma consciência diferente, uma consciência ampla. Pessoas que realmente não pensam como a maioria, como a massa, pessoas que são destacadas. E aí a gente vai ter que ter aquele discernimento de terminar todo relacionamento que é ruim para encontrar essa pessoa. Ou seja, eu tenho que parar de ter medo de perder, eu tenho que parar de ficar com receio de afastar pessoas, com medo de ficar sozinho. Para isso eu preciso fazer terapia, eu preciso me tornar mais forte, eu preciso ser independente. E aí minhas chances melhoram. Hoje em dia está difícil, pessoas muito visual. As pessoas sempre foram visuais, sempre, sempre, sempre. Isso aí é uma coisa que não mudou muito. Para mim, meu mundo caiu em saber que outra ocupa meu lugar. O que fazer? Dói demais. Aceitar a dor, isso é normal. A gente é rejeitado ao longo da vida, eu já fui, vocês já foram, você já rejeitou homens, eu tenho certeza que já tiveram homens que quiseram ficar com você e você não quis. E aí você ficou com outros, e eles podem se sentir assim também, só que isso não significa que eles são inferiores. Significa que simplesmente não eram o que você queria. Assim como quando nós somos rejeitados. Então é uma dor que é nossa, e nós temos que enfrentar essa dor. Se precisar de terapia, faça. Hugo, marquei um encontro, a pessoa não foi. Caso volte a falar, como se comportar? Você vai ser direta, objetiva, falar que aquilo foi uma falta de respeito com o seu tempo, que você não quer estar com um homem assim. Só isso. Se depois disso ele lutar para te conquistar de novo, ele pagar o preço do esforço, aí você pode pensar em conversar com ele de novo e sair de novo. Meu marido disse que se eu deixar ele, ninguém vai me querer. Essa fala dele é ruim? É péssima. Isso é uma fala de manipulação, é uma fala para te inferiorizar, para você pensar que realmente isso vai acontecer e não deixar ele por nada. Então fala para ele que se você deixá-lo, que é óbvio que você vai encontrar outra pessoa que queira ficar com você. E que se ele falar isso para você de novo, que só por causa disso você já vai terminar. Porque você não quer uma pessoa te manipulando do lado. Então toma cuidado com isso. E eu pensaria seriamente em continuar o relacionamento, tá? Faz uma análise aí. Mensagem da Stephanie. Assumi um relacionamento, ele veio de São Paulo, aqui em Natal. Ficou tudo bem entre nós, conversamos e não continuou a mensagem. Espero que tenha ficado tudo bem. Vamos ver mais aqui. É normal o homem gostar mais de ficar com os amigos do que com a namorada? Às vezes é. Alguns homens eles gostam mais de companhias masculinas, outros homens têm namoradas chatas e aí eles não querem ficar. Então tem que considerar tudo, né, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que a mulher ela cobra demais, ela é aquela pessoa que enche o relacionamento de regra. Vai ficar pesado, o cara não vai querer estar com você, ele quer uma coisa leve e aí ele vai ir para os amigos, assim como também as mulheres. Então eu tenho que fazer uma autoanálise, você tem que fazer uma autoanálise, descobrir que tipo de pessoa você é no relacionamento, se você cobra muito, se você é muito repetitiva, se é agradável estar com você de uma forma honesta e depois você continua considerando. Meu marido não é pai do meu filho. Quando meu filho está doente, não vejo nenhuma preocupação dele. Acontece. Cleiane, ele namora você, tá? Não dá para esperar que ele vai ter ali uma profunda conexão com seu filho. Não tem, não é filho dele. Ele ama você, somente você. O seu filho veio com você. Então ele tem respeito por ele, provavelmente ele tem ali uma necessidade talvez até de se aproximar um pouquinho, mas não dá para comparar. Então assim, você que tem que se preocupar com seu filho, o que ele tem que fazer? Te levar no hospital, vamos supor que ele tem carro, ele te leva no hospital, isso aí já está mais que ótimo. Ele está sendo prestativo, ser prestativo e respeitoso é o melhor que a gente pode esperar. Todo o resto seria simplesmente um benefício, mas não obrigação. Tipo, por exemplo, vamos supor que a Mel tá aqui. A Mel é filha da Rafa. E a Mel começa a passar mal. Eu não me preocupo nem com as pessoas que eu gosto no sentido de ficar emocionalmente afetado. Eu sou muito prático. Tipo, se tá passando mal, eu levo no hospital. Se caiu, eu vou te levantar. Entende? Eu sou muito prático. Nem comigo. Eu não fico nesse lado emotivo. Então, se a Mel passa mal, eu não vou ficar aqui morrendo de preocupação. Eu vou pegar e levar pro hospital. Ponto. Imagina se a Rafa ficar mal comigo por causa disso. Seria estranho.
Bom dia, Hugo. Bom dia. Vou te perguntar uma coisa. Pergunte uma coisa. Preciso de terapia, pois a história é longa. Venha, vai ser um prazer enorme. Minha amiga descobriu que está sendo traída. Agora ela não consegue separar por conta do filho. Basicamente, ela vai perder parte da vida por causa do filho, então. E isso não vai ajudar o filho, não, porque o filho vai ver, com o passar do tempo, que ela tolera coisas assim. E vai começar a entender que o amor é assim. Eremita, obrigado pela rosa. E talvez no futuro o filho tenha relacionamentos horríveis por causa dessa pessoa que achou que estava ajudando. Gente, a gente não deve tolerar coisas ruins por causa de filho, porque o filho não perde, ele não vai ter uma dor realmente grandiosa, ele vai superar, isso vai deixar ele forte. E é melhor para ele ver que você terminou um relacionamento que não era bom do que ver que você foi conivente. Uma coisa dói, mas a outra também dói. A diferença é que uma é a longo prazo e a outra não. Então, se você tem condições, se a sua amiga tem condições financeiras de se manter, ela deveria se separar. Como não ficar mal com o fato que ele pode se atrair por outras, mesmo estando namorando? Força emocional e quebra do romantismo. Isso você precisa urgentemente, tá bom? Então, faz o meu treinamento, se você puder investir. Se você tiver mais condições, faça uma terapia, porque aí é melhor ainda, tá bom? Estou interessada num amigo, só que ele não sabe. Tenho vontade de falar, mas sinto insegura. Fale. Se ele não quiser, é entender que é normal. Não significa que a pessoa sempre vai me querer. Eu quero, talvez a pessoa queira. Se quiser, ótimo. Se não quiser, eu não perco nada com isso. Fale, enfrente seus medos. Minha namorada aceitou o presente de outro rapaz que tem outras intenções. Acho errado. O que fazer? Conversar com ela e falar que se ela não se comportar de uma forma que você considere adequada para estar com você, você não vai estar com ela. Tudo pode ser permitido e tudo pode ser negado, desde que ambos concordem. Então, vamos supor que ela aceita receber presente e você acha errado, você tem todo o direito de não querer estar com ela se ela fica fazendo isso frequentemente. Mas você não tem o direito de obrigá-la. Então, o que você pode fazer é comunicar que se isso continuar, você vai terminar. E se continuar, você termina, porque você também não é obrigado a ficar com qualquer tipo de pessoa. Você tem ali aquilo que é importante para você. A gente tem que ter esse padrão, gente. Eu tenho que pensar assim, poxa, eu não preciso de alguém, tá? Eu consigo ser feliz sozinho, eu consigo me manter, eu consigo evoluir. Eu não preciso de uma pessoa. Se for para ter alguém na minha vida, tem que ser uma pessoa que me gera sentimentos bons. Se for ficar me gerando sentimentos ruins, eu vou terminar. Isso não é problema algum. Hugo, meu namorado, fala muito de trabalho. Muda o assunto na hora? Não, fale com ele também, porque talvez ele está precisando conversar. A não ser que seja só sobre isso. Mas se ele quer falar, tipo, vamos supor, ele chega do trabalho, fica uma hora falando de trabalho com você. É uma hora, entende? Ao longo do dia todo. Então, fale. As pessoas têm encantamentos diferentes. Agora, se você perceber que não dá, que você não consegue sentir conexão com isso, aí você está com a pessoa errada também. Estava num relacionamento, ele mentiu tanto que acabou meu sentimento por ele. Agora tá rastejando, ótimo. Continue andando devagarzinho para ele vir rastejando atrás e ele comer o capim que é inerente à atitude dele, porque as pessoas têm que aprender a agir direito. Doutor, sou filha de genitores displicentes. Criei uma super proteção com meu filho. É ruim? Péssimo. Você vai estragar a vida do seu filho, porque ele não vai ter a capacidade de se proteger sozinho. Obrigado pela rosa. Agradeço. Ele não vai conseguir se proteger sozinho, ele vai achar que você sempre vai estar ali, vai ter um momento que você não vai estar. Então você tem que treinar o seu filho para a vida que ele vai viver. Seria a mesma coisa, fazendo uma analogia, de, vamos supor, eu sou um coronel do exército, aí eu contrato soldados, eu recruto soldados. E aí no treinamento deles eu falo, não precisa rastejar não, eu vou para você. Não precisa carregar essa madeira pesada, deixa que eu carrego. Quando chegar na guerra, o que ele vai fazer? Ele não vai me ter lá. Então você tem que preparar o seu filho para a vida que ele vai viver, porque ele não vai viver com você o protegendo a vida inteira. Cláudia, obrigado. Camila, agradeço. Sei que não. Mensagem aqui da Edna, que tá afim de um cara e tá com receio de falar. Mas medo do que ele vai pensar. Não faz diferença o que ele vai pensar, deixa ele pensar. A Edna, ela é muito para frente. Poxa, você não vai estar sendo muito para frente, você vai estar falando dos seus sentimentos. Se uma pessoa te vê mal por você falar dos seus sentimentos, é você que não deve querer essa pessoa perto de você, entendeu? É tipo eu, gente, eu venho aqui e faço live pra vocês. Aí alguém vem e fala assim, nossa, o Hugo só fala de relacionamentos e vai me parar de seguir. Foda-se, é o meu trabalho, é a minha forma de pensar. Quem concorda comigo, quem gosta da minha forma de pensar, que legal, muito bom estar perto.
Agora, quem não concorda é melhor que vá, porque senão vai ficar perturbando a minha forma de pensar, entendeu? Então é legal você ter a sua forma de pensar muito bem enraizada e não dar tanta ideia assim pro que as pessoas pensam. Na hora da briga, ela disse que iria engravidar de outro na rua. Sempre me ofende quando discutimos. Só de você usar essa palavra sempre já me incomoda, porque é sinal de que aconteceu mais vezes. Caramba, termina esta bosta deste relacionamento, porque você está aceitando coisa que não devia. E você está sendo conivente, não dá para falar ela é horrível. Porque você também está sendo horrível para você ficando num relacionamento assim. Você pode terminar, você tem a liberdade para isso. Não consegue? Faz terapia, que aí você consegue. Patrícia, obrigado. Agradeço. Hugo, ele terminou comigo, tem outra, mas ainda banca meu curso e disse que não quer que eu desista. Bom, você está escolhendo ter uma ligação com ele. Você pode cortar isso a qualquer momento e falar, não quero que você pague nada para mim, fica na sua que eu vou ficar na minha e corta o contato para você se recuperar. Mas, se você escolher receber a ajuda dele, obviamente algum contato vai ter. Então você vai ter que ter a força para lidar também com as consequências da sua decisão, que é um pouco de contato, é saber um pouco da vida dele. Se pergunte se você pode lidar com isso. Obrigado por responder, Hugo. Desejo sucesso a você. Agradeço, carinho. Espero que você consiga. Hugo, quando a gente está confuso entre duas pessoas, o ideal seria ficar sozinho? O ideal seria parar de conhecer duas pessoas, inicialmente. Na internet as pessoas falam muito disso. Conheça duas pessoas, porque se você tiver dois carregadores e um quebrar, você não fica triste. Só que aí você está com dependência. Então, assim, eu preciso conhecer uma pessoa, e se não der certo, conhecer outra, e conhecer outra, e conhecer outra, até dar certo. No momento que eu me coloco entre duas, eu não vou conseguir, de fato, conhecer nenhuma delas profundamente, e eu vou ter dúvidas, porque, obviamente, cada uma vai ser boa numa coisa, a não ser que os dois sejam horríveis. Um seja horrível, o outro seja ótimo, beleza, mas se as duas forem razoavelmente boas, eu vou ter dúvida. Então, simplesmente escolhe um e vai. Se escolher errado, depois você tenta com o outro. Mas você tem que tentar com uma pessoa só de cada vez. Para você ser justa com você e justa com a pessoa. Tipo, se o cara tivesse com você e com outra, talvez não seria uma sensação muito legal. Então não é legal gerar isso no outro também. Minha namorada é linda, mas está relaxando na aparência. Mas eu ainda amo. Como conversar, Anderson? Isso é uma coisa que sempre é pesado, sabe? É ruim de se falar. Mas você tem que falar, infelizmente, porque isso também é importante. Então, só fala, tá? Só fala a verdade. Sem conversar demais, sem explicar demais, fala pra ela o que está acontecendo, fala sobre como o seu sentimento está sendo afetado e deixa ela tomar decisão. Se ela for uma pessoa muito insegura ou qualquer coisa assim, talvez ela vai querer terminar. Poxa, é direito dela. Mas se ela for uma pessoa razoavelmente segura, ela vai entender que isso é normal. É tipo a gente, eu e a Rafa, por exemplo. A gente ama a companhia um do outro, mas também a gente ama a forma que o outro é, a aparência do outro, a forma que o outro tem um jeito de tratar a gente. Então tudo isso importa. Não existe futilidade quando eu falo de coisas que dizem respeito à minha vida. Então é importante a inteligência, é importante a beleza, é importante o jeito, a companhia, o sexo, apesar de eu não poder falar isso aqui, mas é importante. Então se uma coisa foge e está me incomodando muito, eu tenho que comunicar, porque talvez a pessoa quer mudar, entende? Mas não tem jeito de, tipo, se está afetando o meu sentimento, isso vai continuar afetando. Então o mais justo é comunicar. O que fazer com parceiro que não gosta de DR? Não tenha, DR é horrível, eu também odeio. Casamento na UTI, ele só calado, não quer diálogo. Talvez é porque vocês já conversaram tanto sobre isso que ele não quer conversar mais, ele está saturado. Então para de conversar e faça um posicionamento, tá bom? Ele não precisa nem responder, faça um posicionamento que a chance de mudar é melhor. Se vocês puderem investir, venham para terapia, que aí é melhor ainda, tá bom? Mas DR, gente, é horrível no relacionamento. DR não ajuda, DR só prejudica. DR debate. Então é um tentando convencer o outro que está certo e isso nunca vai funcionar. O marido da minha sobrinha fica chamando ela de gorda. Depois que ele teve bebê, ela fica para baixo. Então ele é um cara sem tato. Porque você comunicar uma coisa que é importante para você é muito diferente de ofender o outro. Muito diferente, muito. É importante estar também com um homem que seja um cara gentil. Você é show, tô aprendendo muito, que bom. Fique feliz. Quero pedir perdão para o meu ex, que eu traí ele 2 vezes. Devo fazer isso? Mas é só perdão. Flávia, se ele seguiu a vida dele, você não deve não, tá? Porque assim, o perdão que você quer pedir não é por ele, é por você. É porque você quer se sentir bem com você. Você quer tirar um peso das costas e dar um passo a mais.
Só que talvez ele já está bem. E aí ele já está bem, já está conhecendo outra pessoa, talvez você vai lá pedir perdão, ele lembra das coisas, fica mal. Então a melhor coisa que você poderia fazer por ele é simplesmente seguir a sua vida, deixar ele seguir a vida dele. Agora, se ele estiver solteiro, ok. Mas se tiver num relacionamento, eu não acho que seja justo, porque seria um segundo impacto na vida dele, entende? Seria uma segunda sacanagem, por assim dizer. Algo, mas eu só estou pedindo perdão. Sim, mas talvez isso vai gerar sentimentos nele que vão prejudicar o relacionamento. Então é muito legal pensar nisso. O perdão, talvez ele já até te perdoou, entendeu? O perdão é com ele, não é com você. Você precisa simplesmente entender que você não vai fazer isso de novo, que você vai, a partir de agora, se arrepender do que você fez e, de fato, não agir assim com outra pessoa. Maravilhoso, obrigado. Agradeço o carinho. Aparência é um autocuidado e ambos precisam. Vejo muitos homens cobrando beleza, mas não se cuidam. Exato, ambos precisam. Tipo eu e a Rafa aqui, gente, por exemplo, igual eu falei pra vocês, eu sei que tem muito cara mais bonito que eu, mas pelo menos eu pintei o cabelo, coloco uma camisa. A gente precisa dessas coisas, sabe? Igual a Rafa, ela acorda, ela passa uma maquiagem razoável, ela penteia o cabelo dela. A gente fica de um jeito dentro de casa que daria pra sair na rua, tá? Tipo, vamos pro supermercado? Vamos. Ótimo, a gente tá desse jeito. Então, assim, isso é importante porque a pessoa precisa de ver o parceiro bem. É legal cuidar do corpo, é legal se importar com essas coisas. Isso faz tanta diferença quanto estudar, quanto ter uma inteligência, isso tudo é importante. No treinamento, a consciência do não sofrer. Amando, crescendo demais, Hugo. Só pude finalizar agora. Que bom, Caroline. Fico feliz. Então você já entrou. Que legal. Em breve a gente começa. Assim que completarem 100 pessoas, a Rafa falou que faltava 9, então agora faltam 8. Muito legal. Meus amigos dizem que a melhor coisa que eu fiz foi terminar, mas ainda sinto falta e não sei fazer. Não sei o que fazer. Olha, terminar é bom. Tipo assim, se tava ruim, é bom. Só que você vai sentir falta, é normal. Imagina, se eu estou usando algum tipo de metanfetamina e eu paro e eu estou viciado, foi bom, mas eu vou sentir falta, é óbvio. Não significa que eu só vou sentir falta de coisas boas. E essa dor faz parte do processo. Aceitar essa dor faz parte do processo. Hugo, por onde te chamo para marcar uma consulta com você? Você vai mandar uma mensagem no meu Insta, Hugo Costa PSI, mesmo arroba daqui, Hugo Costa PSI. Ou então entra no meu site e entra em contato, tá bom? Hugo, meu namorado é bem desleixado nessa questão, não se cuida, anda com tênis, roupa suja, é foda isso, né? Que a gente fica até com uma certa vergonha de sair com a pessoa, isso é comum. As pessoas acham que é fútil, mas não, você tem que se cuidar, isso é muito chato. Doutor, meu atual não quer que eu vá à academia em segurança após a doença que ele descobriu. O que faço? Fala que você entende, mas que você vai assim mesmo, porque você não pode parar a sua vida porque ele está inseguro. Se você quer ajudar, chama ele para fazer terapia. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer, mas parar a sua vida não é uma coisa que deveria acontecer. Parei de querer saber se meu namorado mente porque sei que mente. Só não tenho certeza. O dia que descobrir, bye bye. Bom, ok. Aparentemente era só um relato. Sharon, obrigado pela rosa, agradeço. Terminei meu relacionamento de 3 anos, não estou sentindo falta nenhuma. É normal? Normal também. É normal sofrer, é normal não sofrer. Cada mente vai reagir de uma forma. Então, simplesmente aceite aquilo que você está sentindo para que você não fique com traumas por causa disso. Olha, para mim morar sozinho, adoro, não entendi, mas gosto de ter alguém, mas adoro a liberdade. Ok, bom também. Desde que você saiba o que você quer, tá ótimo. Pessoal, bom, por hoje é só. Garganta já tá ardendo aqui de falar com vocês. Não se esqueçam, só tem 9 ou 8 vagas no treinamento, então se quiser participar, o momento é agora, tá bom? Manda mensagem lá pelo Insta, Hugo Costa PSI, faz a sua inscrição. Se precisar de consulta também, pelo mesmo canal, vocês podem agendar a consulta comigo, dependendo da disponibilidade da agenda. Mentorias, terapias, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, ótimo dia para todo mundo, beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau!